Bom dia, irmãos. Hoje vamos, na nossa escola dominical, estudar os livros poéticos, que na verdade abrange mais os salmos. A poesia hebraica ela está em diversos livros do Velho Testamento, mas é lá nos Salmos, justamente lá, que mais vamos encontrar este estilo literário. Quando Calvino foi fazer a dedicatória no seu comentário ao livro dos Salmos, ele disse: "Tenho por costume denominar este livro, e creio não de forma incorreta, que ele é uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí representada como num espelho." Esta é uma grande verdade, porque nos Salmos nós vamos encontrar algumas emoções como tristezas, alegrias, preocupações, ansiedades, dúvidas, medos, perplexidade, angústias, deleites, esperanças, enfim, todas as emoções humanas estão ali representadas e nós podemos encontrá-las e delas tirar muito proveito. Quais são as características da poesia hebraica? O autor da nossa revista vai apresentar algumas características e ele começa falando sobre paralelismo. A poesia hebraica não se caracteriza pela rima. Não é como nós, na língua portuguesa, que aprendemos que poesia deve ter uma rima que termina, uma rima pobre, uma rima que seja rica em concordâncias, em tudo mais. Na poesia hebraica é a repetição de ideias paralelas que servem então para realçar e reforçar a ideia do autor que está querendo transmitir a sua mensagem. Vamos ver o paralelismo sinonímico, que é a repetição do mesmo pensamento ou de ideias usando vocábulos diferentes, mas que são sinônimos. Exemplos nós temos aqui no Salmo de número 6, versículo de número 9, que diz assim: "O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração." Veja, são duas coisas que ele está relatando. O Salmo 139 também vai falar no verso de número 23, "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração." Depois ele repete, "Prova-me e conhece os meus pensamentos." Então veja, é uma repetição em duas frases com termos parecidos, mas diferentes, não é? Mas são sinônimos para reforçar aquilo que o autor está dizendo em sua mensagem. Tem o paralelismo antitético, que é uma antítese, quer dizer, algo que se contrapõe, que expressa um contraste entre dois pensamentos para reforçar o pensamento. Salmo de número 1, versículo de número 6, vai dizer assim: "O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá." Então veja, ele está reforçando a ideia de que o Senhor vai dar condições para que o justo venha a florescer. No Salmo 37, ele também afirma: "Os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra." Veja, são ideias que contrastam, mas que no final dá um reforço para aquilo que o autor está querendo dizer. Temos também o paralelismo sintético. A segunda linha completa a ideia deixada em aberto na primeira linha. Veja o Salmo de número 19. "A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples." Veja então, são ideias que se complementam neste paralelismo que sintetiza ideias. No segundo ponto, uma outra característica que ele apresenta chama-se quiasmo. Esse nome vem da letra X, que no hebraico significa chi, né? Onde num primeiro momento surgem ideias diferentes. Os autores vão enumerando ideias e depois ele vai trabalhando com essas ideias. A partir da última, na retomada do pensamento, ele faz a primeira, a segunda tem a ver
com a segunda e a terceira com a primeira, mais ou menos um X, onde as ideias então vão se reforçando à medida que vamos vendo. No Salmo de número 30, ou melhor, Salmo de número 8, que está aqui, nós vamos ver exatamente isso. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nessa primeira parte, a excelência do nome de Deus. Depois, o domínio do Senhor. Quando contemplo os céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelece. A magnificência do Senhor, e depois ele vai falar do domínio do Senhor. Aí ele vai falar sobre a pequenez da humanidade. Ele vai falar no versículo de número 4, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Depois então ele vai falar daquilo que o homem é capaz de fazer. No versículo de número 5, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de honra e de glória e honra o coroaste. O nome do Senhor grandioso, a pequenez do homem e aquilo que o homem é capaz de fazer. Depois vem o domínio desta humanidade, que vai tratar justamente dessa última parte, no versículo de número 6, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre seus pés tudo lhe puseste. E no versículo de número 9, ele vai terminando falando de novo da excelência do nome de Deus. Começa falando de Deus, começa falando da sua grandeza, fala do homem, fala daquilo que o homem é capaz, depois fala dos feitos do homem e depois volta para a grandeza de Deus também, invertendo a ordem das suas colocações. São todos recursos que eles estão utilizando. Há também o arranjo acróstico, que a gente sabe que são na literatura portuguesa, a gente também vê isso, na nossa língua a gente também vê isso. Cada linha inicia-se com uma letra do alfabeto hebraico, obedecendo a ordem do alfabeto, desde como se fosse o nosso alfabeto, A, B, C, D, e cada um dessas estrofes, dessas porções, começam com a letra que vai seguindo uma ordem. Isso para facilitar a memorização dos salmos também. O autor fala que no livro de Salmos, num total de 9, eles são escritos de maneira acróstica. E eles são Salmo 9, Salmo 10, Salmo 25, Salmo 34, Salmo 111, 112, 119, 145, sendo o Salmo 119 o mais comumente estudado com este propósito. Veja, então essas são as características da poesia hebraica, uma parte bastante técnica, mas que vai ser de grande valia se quisermos estudar de maneira mais aprofundada os salmos. Quando você vai olhar ou ver algum comentário, ele vai falar desses paralelismos. Então, sinonímico, antitético, sintético. Tem também o quiasmo e tem também o acróstico. Quando você ouvir essas palavras, você vai estar mais familiarizado com isto. O autor passa então a falar sobre o propósito dos salmos. Basicamente, o propósito principal dos salmos é instruir o crente em toda a sabedoria para que ele venha viver para o seu inteiro agrado. É um propósito que não está inserido em toda a palavra de Deus, mas que fica mais evidente aqui também no livro dos Salmos. Ele vai apresentar então duas partes que são interessantes. A primeira é como alcançar a felicidade. Os salmos se importam muito com isto, mesmo porque esta é a busca honesta de todo ser humano, querer ser feliz. E isto não está contrário à sua própria natureza, mesmo porque o homem, segundo o nosso próprio catecismo maior, que se ampara na palavra de Deus, o homem foi criado para honrar e glorificar a Deus, e no fazer isto, ele ser completamente feliz, quer dizer, e gozá-lo para sempre, diz o texto. Quer dizer, ser completamente feliz nesta missão de honrar e glorificar a Deus, vivendo somente para o Senhor. O homem peca, ele erra o alvo e acaba por buscar isto em todos os lugares, menos em Cristo Jesus. E é isto que o Salmo vai tentar resgatar. Vai apresentar inúmeras facetas daqueles que são bem-aventurados, instruindo o povo a buscar esta alegria, esta felicidade, esta bem-aventurança. A introdução do livro de Salmos é um salmo que fala justamente sobre isso, o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem, e aí passa a dizer a falar de suas características nesta felicidade, nesta bem-aventurança.
Então, buscar a felicidade é um dos objetivos, ensinar o homem a, com toda a sabedoria, buscar e alcançar felicidade. Depois ele fala também que como vai conseguir isso? Cultivando a santidade, que é por meio de uma vida santa que o homem consegue agradar ao Senhor, alcançar aquilo que o Senhor deseja que ele faça. O homem é aquele que está e tem a lei do Senhor ao seu alcance, e para poder ser bem-aventurado é preciso seguir. Há um texto que diz exatamente isso: feliz o homem que é irrepreensível em seu caminho e que anda na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 1. Salmo 165, num dos versículos lá do seu corpo, diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Quer ser realmente feliz, tem que amar a lei do Senhor e viver de forma santa para que possa cumprir esse objetivo para o qual foi criado. E o Salmo tem esse propósito de instruir o crente nestas verdades. Os Salmos e Cristo Jesus. Não poderia deixar de ser, o autor desde o começo tem falado sobre isso, encontrando Cristo Jesus em todos os livros do Velho Testamento, e também agora ele vai falar sobre a pessoa de Cristo Jesus e encontrar, porque está lá, é verdade, a pessoa de Cristo Jesus nos Salmos. Um dos salmos que mais destacam este reino messiânico do Senhor Jesus Cristo é o Salmo de número 22. Ali nós encontramos Jesus como se ele mesmo estivesse proferindo aquelas palavras. A gente sabe que é o autor que está dizendo aquilo, mas todas elas apontam e prefiguram para o reinado messiânico de Cristo Jesus. Hebreus usa ainda o Salmo de número 22, apresentando Jesus como mediador desta aliança, desta nova aliança. Ele diz ainda que ele estará entre nós. Veja o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 12, se referindo ao Salmo de número 22, que é do reino messiânico de Jesus. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Essa é uma profecia que se refere a Cristo Jesus. Então, os Salmos têm esta intenção, como todo o restante do Velho Testamento, trazer a revelação da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Ainda há salmos que são verdadeiras profecias sobre a vinda do verdadeiro Rei de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Então, nos salmos também que vamos encontrar inúmeras vezes a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Concluindo, nós podemos aqui utilizar as palavras de Agostinho, que diz: não há nada do coração que lhes fique oculto quando nós nos referimos ou nos dirigimos aos salmos. Esta é uma grande verdade, porque nesses livros vamos encontrar ali refletida cada uma de nossas emoções. Nós somos aqueles que são conhecedores da palavra de Deus, aqueles que se interessam em conhecer a palavra de Deus, são capazes de encontrar e se identificarem com os autores sagrados nos livros dos Salmos. Os Salmos também são utilizados para a liturgia, porque temos ali vários assuntos de introdução, assuntos de santificação, assuntos de busca de perdão, de arrependimento, de adoração, salmos que são composições que são clássicos para a utilização de uma formação de teologia que aponta para a pregação da palavra de Deus. Então, são úteis demais. Esses são os propósitos também dos Salmos. Temos aqui, então, um grande motivo para nos envolvermos cada vez mais com a palavra do Senhor e estudar esses livros, esses textos que são maravilhosos do livro de Salmos. Livro de poesia hebraica que nos auxilia em muito, que vem trazer e cooperar para o nosso crescimento. Cresçamos e prossigamos em conhecer a Cristo Jesus através dos Salmos também. Vamos orar. Pai de amor, tem misericórdia de nós. Quando nós nos dirigimos à Tua Palavra, abrindo a Tua Palavra no livro de Salmos, para que possamos ser edificados, para que sejamos instruídos em toda a sabedoria.
para que aprendamos a viver para o teu inteiro agrado, ó Pai. Que o livro de Salmos, que é um espelho de nossas emoções, de nosso mais íntimo querer, das nossas mais íntimas vontades, ali nos encontramos. Encontramos também a pessoa de Cristo Jesus, na qual devemos nos espelhar. Ajuda-nos a reconhecer a nossa incapacidade, a nossa pecaminosidade e também a majestade da pessoa de Cristo. Tudo isto no livro de Salmos. Leva-nos a entender isto, a querer estudar mais, a querer descobrir cada vez mais aquilo que o Senhor tem revelado em Tua palavra para cada um de nós. Te pedimos isto, nos submetendo ao Espírito, ao Teu Espírito, Santo Espírito, que habita em nós, que há de nos guiar em toda a verdade. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.